Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais uma aula pelo canal do GTUSP. Eu sou a professora Bianca, vocês já me conhecem, e a gente tem, ao longo desse ano, estudado aí os temas da gramática da língua portuguesa, né? Então, desde janeiro, a gente está junto aqui pelo canal no YouTube do GTUSP, vendo várias questões, né? Vários dos temas da gramática, desde a parte de fonética, ortografia, morfologia, né? E hoje a gente encerra, basicamente, a parte de análise sintática, né? De sintaxe, que a gente começou a falar lá com o período simples, né? Os elementos que compõem uma oração, né? Aí a gente passou pelo período composto, as orações coordenadas, né? As orações subordinadas dos três tipos, né? Adjetivos, adverbiais e substantivas. E hoje a gente vai falar sobre as orações reduzidas, né? Que é uma forma diferente das orações substantivas se apresentarem para a gente. E também vamos fazer uma breve apresentação aí do que é um período misto, tá legal? Então, vamos lá. Bom, então vamos começar falando de oração reduzida. O que é isso? Basicamente, quando a gente tem um período composto por subordinação, a gente tem uma oração principal e uma oração subordinada, né? Isso é o período composto por subordinação. Então, a oração principal, depois a subordinada, que vai ocupar uma função sintática dentro da principal, né? Ela pode ser do tipo substantiva, adjetivo ou adverbial, como a gente viu nas aulas anteriores, certo? Bom, legal. E essa oração subordinada, ela pode se apresentar para a gente de basicamente duas maneiras. Ou ela está desenvolvida, e aí o que é uma oração estar desenvolvida? Todas as orações que a gente viu nas aulas de orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais, todos os exemplos que eu coloquei lá eram de orações desenvolvidas, ou seja, eram orações que estavam sendo iniciadas por um síndeto. O que é o síndeto, né? O síndeto é aquela conjunção subordinativa ou um pronome relativo. Então, por exemplo, orações do tipo adjetivas são iniciadas por um pronome relativo. Que, quem, onde, o qual, a qual, cujo, cuja, né? Orações subordinativas que são subordinadas substantivas, elas são iniciadas por uma conjunção subordinativa, né? Uma conjunção subordinativa integrante, né? Quase sempre, que é o que e o se. E as adverbiais são iniciadas por conjunções subordinativas adverbiais, né? E aí vários tipos, a causal, a temporal, a condicional, a concessiva e assim por diante. Então, quando ela está desenvolvida, ela é introduzida por esse síndeto, que também pode ser chamado de nexo subordinativo, né? É só um nominho de uma palavra que introduz essa oração. E, além disso, o verbo dessa oração ele aparece na chamada forma finita, que é o verbo flexionado, né? Em algum tempo, ou do modo indicativo, ou do modo subjuntivo. Então, ou ele aparece no presente, ou ele aparece no pretérito, ou ele aparece no futuro, pode ser futuro do subjuntivo, pode ser presente do subjuntivo, né? Em um desses tempos, tá? Então, sempre a gente aprendeu as orações dessa forma, desenvolvidas. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a outra forma que a oração subordinada pode se apresentar para a gente, que é como uma oração reduzida. Ou seja, é uma oração como se ela tivesse abreviada, né? Por isso o nome reduzida. Porque, teoricamente, ela fica um pouquinho mais curta. Por quê? Porque eu não tenho mais o síndeto que introduz essa oração. Ou seja, eu não vou ter aquele pronome relativo começando a oração, eu não vou ter uma conjunção subordinativa, né? Eu posso ter uma preposição, né? Como o a, o para, às vezes aparecem. Mas eu não tenho, basicamente, a conjunção e o pronome relativo, tá? E, além disso, é importante dizer que nas orações reduzidas, o meu verbo ele não está mais conjugado, ele não está mais flexionado. Ele vai aparecer numa das formas nominais, que são quais? O infinitivo, o gerúndio ou o particípio, tá? É muito comum a gente encontrar orações subordinadas que estejam reduzidas, principalmente reduzidas de infinitivo, como a gente vai ver. Então, é por isso que é importante a gente ver como é que funciona, como é que elas aparecem, né? Para a gente poder saber classificar quando for nos pedido, né? E também fazer, às vezes, a transformação. A gente vai ver que muito dos exercícios pedem isso, que a gente identifique a reduzida e veja qual que é a equivalência numa oração desenvolvida, por exemplo, como seria aquela oração reduzida se estivesse desenvolvida, né? Então, saber essa equivalência também, certo? Bom, então eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o que a gente aprendeu foi a oração desenvolvida dessa forma, como está nesse primeiro exemplo para vocês.
O diretor ordenou que cortemos os gastos. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho o diretor ordenou, né? Meu primeiro verbo. E depois eu tenho que cortemos os gastos, certo? Então, esse que aqui é o quê? Né? É uma conjunção do tipo subordinativa, né? Integrante. Então, é a conjunção que inicia aquelas orações substantivas. Então, quem ordena, ordena alguma coisa. Então, o que, que ele ordenou? Ordenou isso, que cortemos os gastos. Então, isso aqui está fazendo o papel de objeto direto, né? Certo? É a mesma coisa que eu falar, ordenou o corte de gastos, né? Então, é o objeto direto. Certo? Então, aqui a gente tem nossa oração desenvolvida. Eu poderia falar de uma outra forma isso, e aí ficaria do seguinte modo. O diretor ordenou cortarmos os gastos. Então, veja que aqui, esse que aqui sumiu, não tem mais a minha conjunção integrante, e o verbo cortemos, que é presente do subjuntivo, então ele está flexionado, ele vai para o infinitivo, cortar, né? Aqui é o chamado infinitivo pessoal, né? Porque ele está conjugado, o infinitivo está combinando com o sujeito nós, né? Nós cortarmos. Então, veja só, o diretor ordenou cortarmos os gastos. Então, a gente colocou o verbo no infinitivo e tirou o síndito. E é a mesma coisa. As duas orações, os dois períodos são equivalentes, né? Chamado, como eu coloquei aqui já, infinitivo pessoal. Certo? Outro exemplo tá aqui, olha. Eu me assustei quando a moto passou por mim, né? Então, o que, que eu tenho aqui? Eu me assustei. É a minha primeira oração, minha oração principal. E aí eu falo o momento em que isso aconteceu, né? Então, eu dou aí o adjunto adverbial da oração, né? A circunstância de tempo em que eu me assustei. Então, eu tenho quando, que nada mais é do que a minha conjunção subordinativa temporal. E aí vem a oração subordinada. Quando a moto passou, o verbo está aqui, conjugado no pretérito. Quando a moto passou por mim, né? Mas eu poderia falar isso de outra forma. Eu poderia falar, eu me assustei com a moto passando por mim, né? Ou seja, no momento em que a moto passou por mim, né? Isso foi o que me assustou. Então, eu me assustei com a moto passando por mim, ou seja, no momento em que a moto passou por mim. É a mesma coisa, tem o mesmo sentido temporal. Veja que aqui eu tenho uma preposição, que às vezes pode aparecer, né, no começo das orações subordinadas que estão reduzidas. E aqui, olha só, o verbo passando está no gerúndio, que também é uma forma nominal. Então, por isso a gente chama de reduzida essa oração, que tem o verbo no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Ok? Porque o verbo não foi flexionado, isso quer dizer que a oração não foi desenvolvida. Então, nós temos três formas, como eu acabei de falar, de formar orações reduzidas, né? São as formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio, que justamente por não desenvolver o verbo, fazem com que a oração não seja uma oração desenvolvida. Certo? Quando a gente fala de oração adjetiva e oração adverbial, esses dois tipos de orações subordinadas, elas podem aparecer reduzidas das três formas: infinitivo, de gerúndio ou de particípio, tá? Já as orações substantivas, elas somente se reduzem com verbos no infinitivo, tá? Então, as orações substantivas só aparecem reduzidas de infinitivo, elas não vão aparecer nem reduzidas de gerúndio, nem reduzidas de particípio, ok? As outras duas, sim, adjetivas e adverbiais, sim, podem aparecer reduzidas em qualquer uma dessas formas de verbo. Então, vamos começar a ver as orações reduzidas de infinitivo, tá? Vamos entender como é que elas aparecem. Vocês vão ver que é muito similar ao que a gente já viu, tá? Mas é só para entender essa nova construção. Bom, quando a gente fala de oração reduzida de infinitivo, eu posso ter uma oração que é subordinada substantiva, ou adjetiva, ou adverbial. Como eu falei, as três se reduzem no infinitivo. No caso das orações que são substantivas, que são aquelas que fazem o papel de substantivo dentro da oração principal, né? A classificação... Desculpe. A classificação das orações reduzidas é exatamente igual à classificação de quando elas estão desenvolvidas, né? Então, essa classificação vai depender do papel, né, que a minha oração subordinada substantiva reduzida, né? Que papel ela está desempenhando dentro da principal. Então, se é sujeito, vai ser subjetiva, se é objeto direto, objetiva direta, se é aposto, apositivo e assim por diante. São os mesmos 6 tipos.
tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui para subjetivas. Eu tenho o verbo aqui né? É importante. E o que é importante? Ouvir os outros com atenção, né? Então, lembra que sempre que eu tiver o verbo de ligação e aí depois vem um adjetivo, né? Vai ser o predicativo do sujeito e o meu sujeito vai ser a oração, né? A oração subordinada. Então, o que é importante? Ouvir os outros com atenção é importante, né? Então, isso tudo aqui é o meu sujeito. Por isso que eu classifico como uma oração subjetiva, certo? Nesse caso, a gente está falando de um reduzido de infinitivo. Se tivesse desenvolvida, ela seria equivalente a quê? A isso aqui, ó. É importante. Então, aqui, veja que a principal não mudou, né? Se eu tivesse desenvolvido, eu teria que introduzir a minha oração substantiva com uma conjunção integrante, né? É importante que se ouçam os outros com atenção. Então, veja que aí eu usei aqui a conjunção integrante para introduzir, e o verbo foi conjugado. Então, aqui o ouçam, o verbo foi flexionado. É importante a gente sempre prestar atenção qual é a forma que eu vou flexionar, né? Quer dizer, se eu tenho um verbo que está na forma nominal, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, eu não tenho muita noção de qual tempo e modo ele está. Mas você vai conseguir saber por quê? Porque na oração principal você vai ter o verbo já em um determinado tempo, que é o tempo que casa certinho com o tempo do verbo na oração subordinada. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui no presente, se a oração principal tem o verbo no presente, é importante, então a oração subordinada também vai ter esse verbo no presente. É importante que se ouçam, né, no presente, os outros com atenção, certo? Bom, mesma coisa para todas as outras classificações. Orações objetivas diretas, também. Júlia desejou poder comer o bolo. Da mesma forma. Então, Júlia desejou primeira oração principal. Quem deseja, deseja alguma coisa, né? E aí vem essa locução conjuntiva aqui. Poder comer o bolo, né? Então, aqui eu tenho uma locução. Eu falei locução conjuntiva? Locução verbal, né? Gente, tô doida. Então, eu tenho essa locução verbal, 2 verbos, né? Com significado de um só, lembra? Locução verbal é isso, 2 ou mais verbos, mas que estão passando um significado só, né? Então, Júlia desejou poder comer o bolo. Então, veja que o verbo auxiliar, que é poder, que seria o verbo que estaria flexionado se a oração fosse desenvolvida, ele vem no infinitivo, né? Toda essa oração subordinada foi reduzida de infinitivo. E como seria se ela fosse uma oração subordinada desenvolvida? Ficaria, Júlia desejou que, porque quem deseja, deseja algo, né? Desejou que, isso aqui é a conjunção integrante, que inicia a oração subordinada desenvolvida, que pudesse, veja que o comer não muda, porque o comer é o verbo principal da minha locução verbal, poder comer, né? E se você assistiu a aula de verbo, você sabe que a locução verbal é sempre composta por verbo auxiliar e verbo principal, e que o verbo principal não é conjugado. Então, o verbo principal ele já aparece realmente ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio, né? O que é flexionado é o verbo auxiliar, tá? Então, aqui, o pudesse foi flexionado, então ele foi conjugado. Desejou que pudesse. Olha só, o pudesse está no pretérito. Por quê? Desejou está no pretérito, né? Desejou que pudesse. Por que o pudesse está no pretérito, no caso, no pretérito do subjuntivo, né? Porque é um desejo dela que não é real, né? É quando a gente fala, que a gente já deixou isso claro, né? Que o modo subjuntivo, ele trata mais com hipóteses, né? Não é o modo da realidade, igual o modo indicativo. Então, que pudesse comer o bolo, por quê? Porque a gente está falando aí de um desejo, né? Não é uma realidade. Então, não caberia falar Júlia desejou que podia comer o bolo, ou Júlia desejou que pôde comer o bolo. Não casa, né? É que pudesse, né? Se eu pudesse, se tu pudesse, se ela, Júlia, pudesse. Então, aí a gente coloca o pretérito do subjuntivo. E a gente tem ainda as objetivas indiretas, né? O terceiro tipo de orações subordinadas substantivas, que é muito similar à objetiva direta, né? Então, veja só, aqui a gente tem o verbo encarregaram-me da oração principal, que é só isso. Encarregaram-me. Quem encarrega alguém de alguma coisa. Então, encarregaram-me de ajudar-te, né? Então, o ajudar
no infinitivo. Então, o de ajudar-te é a minha oração subordinada reduzida. Encarregaram-me de alguma coisa. Então, encarregaram eu, né? Que a gente não pode falar encarregaram eu, porque o eu é só sujeito. Mas o objeto direto é o eu, aqui é o me, né? Esse é o objeto direto. Quem encarrega, então, encarrega alguém de preposição alguma coisa. Então, aqui é objeto indireto. E aí, se isso tivesse de uma forma desenvolvida, seriam encarregaram-me de que te ajudasse, né? Ou de que te ajude, aqui também caberia, né? Porque encarregaram está no passado, eu fui encarregado de que te ajudasse ou de que te ajude também, que eu fui encarregado para te ajudar agora. Poderia até caber o presente aqui, né? Você vê que daria certo. Mas eu coloquei no pretérito para ficar aí mais coerente ainda com o pretérito aqui da oração principal. Ok? Então, veja que essa forma, ela já fica mais estranha. Encarregaram-me de que te ajudasse. É mais fácil falar encarregaram-me de te ajudar, né? Então, nesse caso, a gente vê que é mais comum, soa melhor até a oração estando reduzida, certo? Bom, então vamos fazer uma pausa rapidinho e aí a gente já vem para falar dos outros tipos de oração substantiva que são reduzidas e também das adjetivas e adverbiais. Rapidinho.